Graça e paz, estamos aqui ao vivo no estudo de escatologia. Eu e meu amigo Jonas Emanuel aqui também. Vamos começar aí a falar sobre escatologia. Escatologia é o quê? É o estudo das últimas coisas. Você pode verificar aí o vídeo aí também no site Ganhador de Almas, que é o nosso site. E agora vamos falar sobre a volta de Jesus. E vamos mostrar algumas passagens na Bíblia sobre a volta dele. Se você puder anotar aí, tiver um caderninho com uma caneta, anotar os versículos para depois conferir, ou se tiver com uma Bíblia de mãos, bastante. Em Mateus 16, versículo 27, está escrito: Pois o Filho do Homem será o Pai com os seus santos anjos, e então recompensará a acordo com o que tenha feito. E você viu em Mateus 16, 27. Pode até anotar aí depois. Agora Mateus 4, 23. Vejam a listo, pois serão falsos cristos que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Assim, se alguém disser, ele está lá no deserto, não saiam. Ou ali está ele dentro da casa, não acreditem. Lucas 21, versículo 27. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com grande poder e grande glória. Vede, ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo os que trespassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Você vê em Apocalipse, versículo 7. Agora em Daniel 7, versículo 13 e 14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Agora 1 Tessalonicenses 1,10. E esperar dos céus do Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a ser Jesus, que nos livra da cultura. Agora 1 Tessalonicenses 4, versículo 13 ao 18. É muito interessante esse capítulo aí, esse versículo, e ele novamente mais tarde é bom você prestar bastante atenção. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem. Deus o tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu alarido, e com voz de com o trombeta de Deus, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles na nuvem, a encontrar os seus ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Mateus 24, 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Mateus 25, 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e de todos os seus santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Mateus 25, 31. Agora Hebreus 9, 28.
Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Então vocês perceberam, até o que lemos nesse instante, que Jesus voltará. Coloquei várias passagens sobre a volta de Jesus, e a volta dele será algo glorioso, algo visível, e realmente nós veremos ele vindo nas nuvens. E aí, uma das grandes provas bíblicas sobre isso é, inclusive, esse versículo agora que vamos ler em Atos 1:11, que Jesus, depois de ter ressuscitado, depois de ter ficado um tempo com os discípulos aqui na terra, ele se ausentou aos céus. Então, quando ele estava se ausentando, quando ele estava subindo aos céus, os homens começaram a ficar preocupados, né? Olhando meio assim, né? Tristes, porque estava vendo Jesus subindo e ficaram preocupados de ter ficado sozinho na terra. Mas aí os anjos lhe disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Então é lógico que, como Jesus subiu aos céus, da mesma forma ele vai descer. Então, se eles estavam vendo Jesus subir, nós também veremos ele descer. Ok, então veremos agora em qual momento ele voltará. Aí você de repente está falando, ué, ele está falando quando Jesus vai voltar? Não, não estou falando quando voltar. Se um momento. Isso é possível através das próprias palavras de Jesus, que o próprio Cristo sempre revelou em todos os grandes sinais que antecedem sua volta. Então, sabemos os sinais que antecedem sua volta. Então, quando começar a acontecer esses sinais, saberemos que ele vai voltar. Então, vamos ver agora quais são os sinais. Em 2 Tessalonicenses 2, do versículo 1 ao 4. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos demovais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Ou seja, vemos aí o quê? Que Deus já deixou, o Jesus, no caso, já deixou um sinal aí de o que teria que acontecer antes dele vir. Então está escrito aí que ele, antes de vir, primeiro vai ter que vir a apostasia e se manifestar o homem do pecado, no caso, o anticristo. Agora vamos para o próximo versículo. Antes de entrar nesse próximo versículo aqui, eu gostaria de apresentar o slide do irmão Jonas, que ele preparou aqui para a gente, com tanto carinho aqui. Jonas, está aí? Tô sim. Então, vou apresentar ele aqui agora. Ok. Vocês já ouviram falar nessa palavra aí? Dispensacionalismo? De repente, muitos ainda não ouviram falar, mas acreditam nisso. O que seria o dispensacionalismo? Vamos começar a entender aqui a história, o que é. O que é? É uma doutrina teológica, escatológica, cristã, que afirma que a segunda vinda de Jesus Cristo será um acontecimento no mundo físico, envolvendo um arrebatamento secreto logo após um período de 7 anos de tribulação, e após esse período de tribulação se dá a Batalha de Armagedon e o estabelecimento do reino de Deus aqui na Terra. Ou seja, segundo a crença do dispensacionalismo, Jesus Cristo vai voltar invisivelmente. Ninguém vai ver ele vindo. Ele vai vir sem ninguém ver e levará os seus escolhidos, levará os seus eleitos.
Agora, será que essa crença é uma crença que veio dos tempos dos profetas, de Jesus, do tempo dos discípulos? Vamos entender um pouco isso aí. Bem, doutrina dispensacionalista. Inicialmente foi elaborada por John Nelson Darby. Ele elaborou a partir das visões de uma adolescente chamada Margaret MacDonald. O dispensacionalismo é um sistema teológico que apresenta duas distinções básicas: uma interpretação consistente e literal das Escrituras, em particular da profecia bíblica, vista em várias séries de dispensações, de Deus na história e a distinção entre Israel e a Igreja no programa de Deus. Agora, vamos entender quem foi John Nelson Darby, que foi quem inventou e como que essa história de arrebatamento secreto, esse arrebatamento invisível que ninguém vê Jesus, Jesus aparece aí sem ninguém ver, e todo mundo some e depois vem a grande tribulação. Então, quem foi ele? John Nelson Darby nasceu em 18 de novembro de 1800, morreu em 29 de abril de 1882, foi um teólogo e pregador anglo-irlandês e figura de grande influência entre irmãos Plymouth. Alguns dizem que ele era também um líder jesuíta e desenvolveu a doutrina do dispensacionalismo. Realizou uma tradução da Bíblia baseada nos textos hebraicos e gregos, chamada em inglês The Holy Scriptures. Então, esse aí foi o John Nelson Darby. Então, o que aconteceu? Como você viu aqui na página anterior, ele pegou soube das visões da adolescente Margaret MacDonald e, em cima das visões dessa adolescente, ele criou essa doutrina. Porque essa adolescente na época disse que sonhou vendo Jesus voltando e levando seus escolhidos. Sendo que essa visão dela é uma visão até que correta. Sendo que ele inventou, digamos que essa doutrina em cima dessa visão, não sei como é que ele usou qual argumento. Sendo que ele, em cima dessa visão dela, criou essa doutrina de que haverá um arrebatamento secreto e de que todos serão arrebatados sem Jesus aparecer, digamos que invisivelmente. Sendo que você viu anteriormente aí que Jesus aparecerá nas nuvens e todo olho verá. Então, meio estranho, né? Mas vamos entender mais algumas coisas aí para frente. Vou colocar onde nós paramos aqui. Ok, então paramos aqui. Então a gente mostrou para vocês uma doutrina que é um pouco perigosa, né? Porque essa doutrina fala que Jesus Cristo vai vir invisivelmente, que ninguém verá e que ele levará os seus escolhidos, que sem ninguém ver, sem ninguém reparar e nem nada. Então veremos agora se isso bate com as Escrituras. Nós já vimos aí anteriormente que quando Jesus Cristo voltar, todo olho verá. Vamos confirmar em outros versículos agora. Se você puder abrir sua Bíblia em Mateus 24, será bom para nós acompanharmos. O que acontece? Em Mateus 24, nós podemos ver que Jesus Cristo fala com os discípulos de forma cronológica. Como assim? Se você perceber, logo no versículo 1 do capítulo 24, começa a falar: saindo do templo, Jesus ia se retirando quando se aproximaram dele seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo. Ele, porém, lhes perguntou: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, vamos lá. Essa profecia aqui de que não ficará pedra por pedra que não seja derrubada, muitos não sabem. Mas isso aqui foi a destruição do templo que aconteceu
no ano 70 depois de Cristo, quando o templo foi destruído. E realmente se cumpriu essa profecia aí que Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra. E se você reparar, ele vai contando algumas coisas de forma na ordem correta das coisas. Ele inclusive, ele vai citando que primeiro terá que acontecer algumas coisas, depois ele fala que muitos virão em nome dele, falando que é o Cristo, que é o Cristo, que enganarão a muitos. Você pode confirmar aí no versículo 5. Aí continua, versículo 7. Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino. Então você vai continuando. Essa parte aqui também já se cumpriu, que no caso isso aqui são as guerras mundiais que já teve. Aí continua. E todas essas, versículo 8, todas essas coisas, porém, são apenas o princípio das dores. Aí vamos lá. Continue, continue, continua. Aí, se você perceber, no versículo 15, começa a citar sobre a grande tribulação. No caso aí, começou a grande tribulação, correto? Então vamos lá. Como eu não estou querendo falar muito sobre grande tribulação e hoje quero falar mais sobre a volta de Cristo, então vamos pular essa parte da grande tribulação e vamos para a volta de Cristo. No versículo 29. Quando será a volta de Cristo? Olhe bem o início do versículo 29. E logo depois da aflição daqueles dias. Perceberam? Em outras versões está escrito, e logo após a tribulação daqueles dias. Ou seja, além dessa parte aí, Jesus ter contado cronologicamente como será, você pode ver que Mateus escreveu as palavras de Jesus e ele escreveu que será logo após a tribulação daqueles dias. Então vamos ver o que acontecerá após a tribulação daqueles dias, após a aflição daqueles dias. O sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rigor de clangor, com rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Você pode ver isso em Mateus 24, 29. Então fica bem claro que Jesus voltará, será algo visível, todo olho verá, ele vindo nas nuvens, e isso será depois da tribulação. Você pode ver que está escrito aí. Então vamos lá. Você percebeu que, geralmente, se fala. Você viu aqui no último versículo que o que acontece? Ele enviará os seus anjos com clangor de trombeta, no toque da trombeta. Agora vamos lá. Muitos não percebem, alguns cantam até músicas, mas não percebem o que está escrito na Bíblia. O que acontecerá no toque da sétima trombeta? Ué, sétima trombeta? É isso mesmo, sétima trombeta. Vamos lá. Se você abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios 15:52, um dos versículos se refere ao arrebatamento. Então vamos ler agora. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Ué, ao soar a última trombeta? Você percebeu, né? Então é a última trombeta. A última trombeta, por acaso, teria como soar pela segunda, pela primeira, pela terceira? Não. Está escrito aí a última trombeta. Então vamos entrar em mais detalhes agora mais para frente. Em Apocalipse 10:7, veremos aí o que acontece quando soa a sétima trombeta. Que vimos que o arrebatamento será ao soar a última trombeta. Então vamos ver agora o que acontece quando toca a sétima trombeta. Em Apocalipse 10, versículo 7. Mas, nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus,
como anunciou os profetas, seus servos. Você pode confirmar em Apocalipse 10, versículo 7. Aí agora, isso aí é o mais incrível de todos também, que eu, para mim, considero o mais incrível, porque ele fala também sobre o reino milenar. Agora vamos lá. Em Apocalipse 11, versículo 15, você pode conferir aí. Pode deixar anotadinho, depois conferir se quiser. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes, que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Ué, é isso mesmo. Os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e de seu Cristo. E ele reinará para todo sempre. Isso acontece quando? Quando o anjo toca a sua trombeta, o sétimo anjo. Então vamos lá. Agora, uma boa pergunta. Como o anticristo, o falso profeta e aqueles que receberam a marca da besta serão destruídos? Abra sua Bíblia em 2 Tessalonicenses 2:8, por favor. Vou abrir a minha aqui também. Pronto. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Ué, vocês perceberam isso? Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então vamos lá. Um dos sinais que tem que acontecer para que Jesus Cristo possa voltar é o quê? Que venha a apostasia e se manifeste o quê? O filho da perdição, o Cristo. Inclusive está nesse mesmo capítulo. E agora a gente está vendo que o anticristo, esse iníquo, o filho da perdição, ele será destruído, aniquilado no esplendor da vinda de Cristo? Ué, então a vinda de Cristo não tem como ser antes da grande tribulação, né? Porque se Jesus volta antes da grande tribulação, ele destruiria o anticristo. E como aconteceria a grande tribulação sem anticristo? Você concorda comigo? Então vamos lá. Agora em Apocalipse 19, versículo 20. E vi a besta e os reis da terra e os exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e o seu exército. E a besta foi presa, e com ela falso profeta que diante dela fizera os sinais, com que enganou e os que receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem, e estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Então vemos aí como acaba aí a besta, o falso profeta, e todos aqueles que receberam a marca da besta, o sinal da besta. Você pode anotar isso se quiser, Apocalipse 19 ao 20. Agora uma boa pergunta. Quando seremos arrebatados então? É que agora ficamos um pouco com dúvida, né? Porque tem a falsa doutrina que inventaram aí, que Jesus Cristo aparecia invisivelmente e vai levar todos antes da grande tribulação, e já vimos que na Bíblia não diz nada disso. Então, quando seremos arrebatados? Então, vamos agora entender quando seremos arrebatados. Esse versículo lemos no início, e é aquele que eu disse que iríamos ler depois, que é bem importante. Vamos lá. 1 Tessalonicenses 4, versículo 13 ao 18. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos do Senhor,
não precederão os que dormem. Porque mesmo o Senhor descerá do céu com alarido, com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus. Ó, presta atenção. Porque o mesmo Senhor descerá do céu. Ele descerá do céu e será visível, como vimos anteriormente. Será com a voz do arcanjo, com a trombeta de Deus. Agora preste bastante atenção nessa parte aí que está escrito em azul. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, se queremos saber quando seremos arrebatados, temos que prestar atenção nisso, que está escrito de azul. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aí olha o que está escrito em vermelho. Depois, ou seja, depois que os que morreram em Cristo ressuscitarem, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. É isso mesmo que você leu em vermelho aí, ó. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Ou seja, o arrebatamento será após o quê? A ressurreição dos mortos. Será após a trombeta, depois de tocar, pum, tocou a trombeta. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois, todos os que ficarmos vivos seremos arrebatados. Agora vamos entender melhor isso. Existem quantas ressurreições dos mortos? Ressurreições dos mortos. Vamos tentar entender aí quantas ressurreições dos mortos existem. Você pode abrir sua Bíblia em João 5, versículo 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Então existem quantas ressurreições? Existem duas. Apenas duas ressurreições. Quando ouvirem a voz, uns sairão para a vida. Aqueles que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. E os que fizeram mal, eles sairão para a ressurreição da condenação. Agora vamos entender aí como funcionará a ressurreição dos mortos. Mas você já viu que existem apenas duas. Então vamos entender melhor isso. Quando acontece a ressurreição dos mortos? Então vamos lá. Em João 6, versículo 39 e 40. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que viu o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Será no primeiro dia? Não. No quinto dia? Não. Será no último dia. Ou seja, aquele que crê. No caso, esse aqui é aquele que fez o bem. Não está se referindo ao que fez o mal. Aquele que fez o bem ressuscitará no último dia e terá vida eterna. Você pode ver em João 6, versículo 39 e 40. Certo? Então, essa aqui é a primeira ressurreição, que é a ressurreição dos que fizeram bem, ressurreição para a vida. Então, vamos lá. Para entender bem esse lance de ressurreição aí. Em Apocalipse, quando ocorre a primeira ressurreição? A ressurreição dos que fizeram bem. É antes da grande tribulação? Será? Vamos entender aonde é. Vamos lá, Apocalipse 20, final do Apocalipse. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou-o no abismo e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Esse pedaço aí que eu coloquei, esse pedaço do versículo aí, só para você entender o momento que acontece a ressurreição dos mortos. Você pode ver que ele prende o dragão para que não engane as nações. Prendeu nesse momento aí. Então, depois disso,
ele viu tronos, e assentaram sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, nem receberam o sinal nas suas testas, nem nas suas mãos. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então vamos lá, algo importante. Você pode ver que esses aí vieram da grande tribulação. Por quê? Eles foram mortos, degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. Eles recusaram a besta porque não adoraram a besta, nem a sua imagem, não receberam o sinal em suas testas nem nas suas mãos. Agora, depois dessa parte aí, não receberam o sinal em suas testas nem em suas mãos, percebe bem o que está escrito. E viveram. Ou seja, esse e viveram significa que esses aí são aqueles que morreram pelo testemunho de Jesus. Então, eles morreram e nesse momento aí o que aconteceu? Eles viveram. Ou seja, esse e viveram é a primeira ressurreição. E vamos confirmar mais aqui abaixo. Então vamos lá. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aí aqui está escrito, mas os outros. Esta é a primeira ressurreição. Então, você acabou de ver aí. Está escrito na sua Bíblia, você pode confirmar aí. Apocalipse 20, versículo 2 ao 6. Depois que Satanás é preso por 1000 anos, no momento que ele é preso, os mortos em Cristo, aqueles que fizeram o bem, viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. E esta é a primeira ressurreição. Vamos agora ler essa bem-aventurança aí, que tem no último versículo aí de Apocalipse, nesse exemplo aí, no versículo 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Percebeu? Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Se essa daí é a primeira ressurreição, teve alguma ressurreição antes? Não. Você viu que o arrebatamento, antes de sermos arrebatados, os mortos ressurgirão primeiro. Se os mortos ressurgirão primeiro, e antes desse momento aí não teve ainda a ressurreição dos mortos, ou seja, não existe arrebatamento antes da grande tribulação. Quando seremos arrebatados? É nesse momento aí. Nesse momento aí que está escrito e viveram, é o mesmo momento que seremos arrebatados. Os vivos serão arrebatados. Entenderam agora? Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Agora vocês perceberam que existem duas ressurreições. E a primeira é essa daí que acontece após a grande tribulação, depois que Satanás é preso. Você percebeu que os outros mortos continuaram mortos? Você pode ver que está escrito, mas os outros mortos não reviveram. Ou seja, durante esses 1000 anos, nós os que ficarmos vivos, arrebatados, e aqueles que antes de os que foram arrebatados, reviveram. Iremos reinar com Cristo 1000 anos. Entenderam bem? Depois que esses 1000 anos se completam, aí sim. E os outros mortos? Apocalipse 20, versículo 5. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Então vamos entender agora quem são esses outros mortos. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos. Opa! E vi os mortos. Ou seja, esse e vi os mortos significa que nós, que já revivemos e aqueles que já estavam vivos, não estão inclusos nesses aí que estão escritos aí. Esses aqui são apenas aqueles
que morreram sem Jesus. Porque os que morreram em Cristo, aqueles que morreram em Cristo ressurgirão. No caso, já tinham ressuscitado aí nesse momento, que já estavam reinando com Cristo 1000 anos. E aqueles que ficaram vivos já foram arrebatados e também já estavam reinando com Cristo 1000 anos. Então esse viu os mortos não pode se comparar a nós, eleitos, aqueles que serão salvos. Esses mortos aqui são aqueles que perderam a salvação, os não salvos, os mortos sem Cristo. Então vamos lá. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram seus livros. E abriu outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados num lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Entenderam tudo aí? Apocalipse, escatologia, a gente tem que ter em conjunto a Bíblia inteira. Tem muita coisa interessante, inclusive que não tratamos ainda hoje no estudo. Deixa eu ver que horas são aqui, são 9h30 já. Mas dependendo de como for, eu posso até comentar sobre outras coisas aqui também, para vocês ficarem cientes. Se vocês perceberem, no Apocalipse 20, Satanás será solto após os 1000 anos, após o milênio, após esse momento que estaremos reinando com Cristo. E o que acontecerá quando ele for solto? Aí no versículo 7 de Apocalipse 20. Quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações, que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-los para a batalha, e subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade querida. Mas desceu fogo do céu e os consumiu, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. De dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Ou seja, tem pastores que pregam esse versículo aqui de Apocalipse 20, que é o versículo 7. Eles pregam que Satanás, quando for solto, vai sair a nos enganar. Nós que já estávamos reinando com Cristo durante 1000 anos. Mas isso é um absurdo. Aqui é o seguinte, é um estudo mais avançado, mas vou comentar, de repente a gente marca um outro dia para explicar melhor. Mas nós, durante o milênio, durante esses 1000 anos que tivermos governando com Cristo, esse 7º milênio para quem entende, então, esse milênio iremos governar com Cristo. Após o milênio, aí você pensa, governar com Cristo, reinar com Cristo, como assim? Tem muita gente que não pensa nisso. Por isso que até alguns acabam falando algumas coisas não bíblicas. Nós reinaremos as nações. Ué, as nações? Sim, as nações. Porque o que acontece? Se você vê, Jesus, quando ele volta, ele arrebata os escolhidos após a ressurreição dos mortos, certo? Correto. E a besta, o falso profeta e aqueles que receberam a marca são mortos. Mas e aqueles que não receberam a marca da besta, mas também não tinham Jesus no coração? Aqueles que, digamos que não estavam nem lá nem cá, aqueles que não fizeram guerra contra Jerusalém, aqueles que não tinham nada contra Jesus, digamos que muitos desses ateus que não acreditavam em nada. Alguns vão recusar a marca da besta, mas também não vão aceitar Cristo. E esses aí são esses desse versículo, que serão enganados depois dos 1000 anos. Então não
tem lógica algum pastor vir pregar que nós seremos enganados por Satanás depois do milênio. Isso é sem lógica. E uma coisa aqui que eu posso ler também para vocês, deixa eu abrir minha Bíblia aqui. Se vocês puderem abrir também, em Zacarias 14, versículo 16. Zacarias 14, versículo 16. Então, todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém, ou seja, os que restarem das nações que vieram contra Jerusalém, ou seja, muita nação vai vir contra Jerusalém, mas vai ter aqueles outros que restaram que não vieram contra. Eles subirão ano a ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e celebrar a festa dos tabernáculos. E se alguma das famílias da terra não subir para Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela chuva. Se a família dos egípcios não subir e nem vier, cairá sobre elas praga, com que o Senhor ferirá as nações que não subirem para celebrar a festa dos tabernáculos. Ou seja, após Jesus Cristo voltar, os mortos ressurgirem, sermos arrebatados, iremos reinar com Cristo 1000 anos. Sendo que durante esses 1000 anos, não é que uma pessoa vive 1000 anos, né, gente? Mas o que acontece? Reprodução, família. Digamos que um marido e uma mulher. Durante esse milênio aí tem um filho. Esse filho aí se constitui uma família depois mais para frente. E aí sim vai, da mesma forma que é hoje em dia. Então, não é a mesma pessoa que vai estar viva no início do milênio lá no final do milênio, né? Vão ser os tataranetos, né? Então vamos lá. O milênio começou. Essas nações que não foram reinar com Cristo 1000 anos. As nações que nós reinaremos sobre elas terão que ir de ano em ano adorar o Rei na festa dos tabernáculos. Vocês entenderam? Está em Zacarias 14, versículo 16. Então, depois desses 1000 anos, Satanás será solto para enganar quem? Esses povos, essas nações aí. Não é nós, não. Entendeu? São as nações que reinaremos sobre elas. Inclusive, vai ser muito numerosa essa nação. A contagem é como a areia do mar, segundo está escrito. Se tiverem alguma dúvida, podem nos procurar aqui no site ganhadordealmas.com. Muitos aí estão no chat aí do Ganhador de Almas. Pessoal, alguém tem dúvida aí? Deixa eu perguntar aqui no chat se alguém tem dúvida. Ok, perguntei aqui, ninguém ficou com nenhuma dúvida. Se por acaso alguém tiver alguma dúvida futuramente, pode me procurar, seja por e-mail, seja pelo chat do Ganhador de Almas. Pode me procurar, fazer perguntas aí que eu teria o maior prazer de respondê-los. Então, gente, eu não posso dizer que infelizmente passaremos pela grande tribulação, inclusive porque os discípulos de Jesus passaram por momentos terríveis, o próprio Jesus passou por momentos terríveis. Ele mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Está em João 16:33. Ou seja, se ele disse que nós teremos aflições e ele venceu, então é para termos bom ânimo, então não é para a gente falar, não se preocupa não, irmão, a gente não vai estar aqui na terra não. Isso aí é antibíblico. Isso aí a gente está deixando o povo com medo, o povo despreparado para o que vai acontecer. Aí o que acontece? Eu chego pro povo, aí, cuidado, aí, não se preocupa não que não vai ter grande tribulação pra gente, não. Jesus vai aparecer invisivelmente aí antes da grande tribulação, vai levar todo mundo. Que você viu que é completamente errado segundo as escrituras, que você viu hoje que isso é um ensinamento de John Darby, que veio há pouco tempo, em 1820, 1830, que ele inventou essa doutrina
do arrebatamento secreto, doutrina dispensacionalista, alguns chamam de pré-tribulacionismo. Então vocês veem que isso aí não tem cabimento. Inclusive, essa doutrina do arrebatamento secreto chegou aqui no Brasil, foi no ano de 1920, por um sueco. Então vamos lá. Algumas coisas para vocês verem que eu não vou falar infelizmente passamos pela grande tribulação porque não tem lógica. Porque se vocês verem biblicamente falando, os discípulos encaravam tudo de peito mesmo. Para você ver, eles sabiam que se saísse para fora para pregar, iriam ser mortos, apedrejados, e saíam assim. Paulo com essas viagens, você acha que foi fácil fazer essas viagens pregando o evangelho? Alguns discípulos morreram crucificados, outros crucificados de cabeça para baixo, como Pedro. Então por que eu seria melhor que um discípulo de Jesus, que morreu por Jesus? E isso é antibíblico, a gente viu aqui. Então não tem lógica. Agora vamos lá para você ter mais certeza disso que eu estou falando. Em Apocalipse 12, 17, está escrito: o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus. Em Apocalipse 12, versículo 17. Mateus 24, versículo 9, está escrito o quê? Mateus 24, versículo 9. Depois você pode ler aí. Então vos hão de entregar para serdes atormentados. Então, hão de vos entregar para serdes atormentados. Matar-vos-ão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Jesus por acaso falou, ó, no mundo você não vai ter problema não se preocupa não, que antes de vir um problema aí, eu vou te tirar da terra? Hora nenhuma ele falou isso. A única coisa que está escrito na Bíblia é que nós não somos destinados para a ira de Deus. E realmente nós não somos destinados para a ira de Deus. Deus não nos destinou a sua ira. Mas grande tribulação não tem a ver como passar pela ira de Deus. Passar pela grande tribulação é uma coisa, passar pela ira de Deus é outra. A ira de Deus vai ser consumada através das 7 taças. E essas 7 taças virão só sobre aqueles que tiverem a marca da besta. Não virão sobre nós. Então, por isso que quer dizer que Deus não nos destinou para a sua ira. Porque ele vai se irar apenas para aqueles que não foram escolhidos, aqueles que estiverem com a marca. Mas isso não quer dizer que a gente não vai estar nesse momento na Terra. Isso aqui mesmo está escrito que seremos odiados de todas as nações por causa do nome dele. Em Mateus 24, 13 está escrito o quê? Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Se tem que perseverar até o fim para ser salvo, está falando o quê? Que é para ficar tranquilo, que não vai precisar esperar até o fim, que antes de chegar ao fim a gente vai sumir? Não, tem que perseverar até o fim, não é antes do fim não. Então vamos lá. Um outro versículo que é uma profecia aí de Daniel. Daniel 7, versículo 25. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão, por tempo, tempos e metade de um tempo. Para quem entende aí, um tempo é o quê? Um ano. Tempos, 2 anos. Metade de um tempo, meio ano. Ou seja, tempo, tempo de metade de um tempo é 3 anos e meio. Que em Daniel se refere aos 1260 dias, que serão de grande tribulação. Que são, mesmo o tempo de Apocalipse 12, que o dragão perseguirá a mulher. Então, a mulher é a igreja. O dragão vai perseguir a igreja durante 1260 dias, que é o tempo de grande tribulação. Se perseguir a igreja, como é que a igreja não vai estar na Terra? É uma doutrina aí que foi inventada em 1830 e que chegou no Brasil em 1920. Então vamos estudar aí, pessoal, vamos ler a Bíblia, vamos entender mais isso. Agora eu quero fazer um pedido a vocês. Agora que vocês já sabem a verdade sobre a vinda de Cristo, agora que vocês sabem que a igreja passará pela tribulação, que após a grande tribulação, quando Jesus voltar, ele mandará os seus anjos com o grande clangor de trombeta, no toque da 7ª trombeta,
vai ressuscitar os mortos, e logo após os mortos ressuscitarem, seremos arrebatados e todos nós seremos transformados. Não briguem com seus pastores. Não vai chegar até seu pastor e tirar satisfação com ele falando: pô, pastor, você me ensinou tudo errado, não é isso, não é isso, não é isso. Você não vai fazer isso. Porque, infelizmente, isso é algo que hoje é passado em tudo que é canto, em tudo que é seminário teológico. Essa mentira se explanou de tal forma que hoje é capaz de 90% dos evangélicos acreditarem nela aqui no Brasil. 90% se bobear mais. Alguns dizem que é 80%, mas se bobear até mais, que em tudo que é canto a gente se vê que acredita nisso. Então não vai chegar no seu pastor e não vai tirar satisfação com ele, falando que ele ensinou errado para você não. O que você vai fazer? Vai pegar sua Bíblia. Pastor, eu estive estudando o Apocalipse, estive estudando escatologia e eu queria estudar junto com o senhor, queria tirar algumas dúvidas, queria passar algumas coisas que aprendi. Por acaso eu poderia passar isso para o senhor? Eu não sei como é seu pastor, não sei se é pastor de igreja grande, se é pastor de igreja pequena. Talvez se a igreja for muito grande, talvez você tenha um pouco de dificuldade de falar com seu pastor isso. Então, você talvez possa até o pastor olhar para você de cara feia, mas de repente, se a igreja for pequena ou se o seu pastor for meio atencioso, você tenha mais facilidade de conversar e estudar junto com o seu pastor. Mas eu aconselho que não brigue com o seu pastor e sim estude com o seu pastor. Porque se você conversar com o seu pastor, estudar junto com ele, abre os olhos dele. E o que vai acontecer? Ele vai pregar a verdade da forma que está escrito na Bíblia. E aí, essa falsa doutrina aí do arrebatamento secreto com a volta de Jesus invisível vai ser desfeita. É isso que temos que fazer, conversar com nossos pastores, estudar junto com eles para eles entenderem o que, o que verdadeiramente virá aí mais pela frente. Então é isso aí, pessoal. Vamos encerrar esse estudo e vamos marcar aí um próximo tema aí, de repente até para a próxima sexta-feira à noite. Se por acaso alguém tiver alguma dúvida, pode me procurar no site. O site é ganhadordealmas.com. Uma boa noite a todos. Deus abençoe vocês.